Olá, vídeo aula 2 e apostila nova também. Nós entramos no módulo 14 e o primeiro assunto desse módulo é a crise de 1929. Para entender o que aconteceu em 1929, a gente vai lá para 1919, né? Um ano após acabar a Primeira Guerra Mundial, a Europa destruída. Quem foram os grandes vencedores? Os Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão tomar conta de um mercado que antes era só da Europa, eles vão passar a credores desses países europeus, eles vão emprestar dinheiro para a reconstrução, emprestar dinheiro para eles retomarem o seu crescimento. Enfim, os Estados Unidos vão sair como os grandes vencedores da Primeira Guerra. Dentro do território norte-americano, tudo era prosperidade. É o chamado American Way of Life, o jeito de viver americano, muito consumo, muita produção, muita riqueza, muita prosperidade. Parecia que isso nunca ia acabar. Só que, com o passar dos anos, entrando na década de 1920, o que a gente vê era o que teria que acontecer de qualquer jeito. Os países europeus passam a produzir novamente, eles já estão se reconstruindo, suas economias estão em alta novamente e eles passam a concorrer e não precisar comprar tantos produtos dos Estados Unidos. Ao invés dos Estados Unidos diminuírem a sua produção, visto que a Europa havia se recuperado, eles mantiveram a mesma produção que vinham tendo antes. O que acontece então? Um fenômeno que é muito comum e que acontece no Brasil também, aconteceu no Brasil antes da década de 1930, que foi a superprodução. Eles produziam mais do que eles conseguiam vender. Isso, num primeiro momento, as empresas passaram a esconder do grande público, mas durante a década, a partir de 1922, 1923, começa gradativamente o desemprego nos Estados Unidos, mesmo eles não sentindo que a crise vinha acontecendo. Quando chega em 1929, essa bolha que estava se formando, ela estoura, e estoura com as empresas querendo se desfazer das suas ações na Bolsa de Valores. É o chamado crash de Nova York de 1929. A Bolsa de Nova York, ela vai fechar e muitos investidores vão perder tudo que eles tinham. Empresas faliram, bancos faliram, pessoas, fazendas que tinham hipotecas com os bancos vão falir também. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, veio uma crise climática que acabou com as plantações do centro dos Estados Unidos, dessa área central norte-americana. Enfim, a crise assola com tudo os Estados Unidos. Eles que até então acreditavam que o liberalismo econômico era a forma mais sábia de levar a economia sem nenhuma intervenção do governo, do Estado, nesse processo, no comércio, nas indústrias, na produção, nos salários, eles vão ver cair por terra essa ideia. Eles vão ter que se obrigar a aceitar a intervenção do Estado, do governo de Roosevelt na época, e ele então vai lançar o New Deal. A tradução literal é novo acordo, mas na verdade era um mecanismo para vencer a crise econômica que tinha assolado o país. O New Deal previa um salário mínimo, aumento das jornadas de trabalho, dos turnos de trabalho, melhor dizendo, para gerar mais emprego, criação de obras públicas para gerar também empregos para a população que estava mais carente nesse momento, criação de bancos de crédito rural, créditos para a indústria. Eles passaram a estimular o consumo para que a produção voltasse a acontecer.
esse plano foi um sucesso. Tanto que o Roosevelt vai ser reeleito 3 vezes ainda em função da notoriedade que ele obtém através desse plano. O liberalismo, então, também é questionado, né, se aceita a intervenção do Estado, né, em momentos que a população precisaria dessa intervenção, e por algum tempo o liberalismo vai ser colocado de lado. Nas próximas aulas, a gente vai analisar os autoritarismos europeus que deram origem ao nazismo e o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Até lá!